Oi, meu nome é Beth e agora eu tenho 16 anos. Quando eu penso em tudo que aconteceu, é difícil acreditar como minha vida mudou tanto em só 3 anos. Acho que é isso que acontece quando o mundo vira de cabeça para baixo. 2 vezes. Tudo começou quando eu tinha 14 anos. Meus pais se separaram e minha mãe ficou com a casa. Claro que eu fui morar com ela. Meu pai aceitou pagar bastante dinheiro para ajudar com tudo. Uma vez, ouvi minha mãe no telefone, se gabando, dizendo que finalmente conseguiu o que merecia. Eu fiquei perguntando para ela, mãe, por que você e o papai se separaram? Acho que perguntei isso umas 100 vezes nos primeiros meses. Mas ela só balançava a cabeça e dizia sempre a mesma coisa. Seu pai fez a escolha dele. Beth, ele não quer mais fazer parte das nossas vidas. Ele não quer te ver. É melhor você aceitar isso. Mas como eu ia aceitar uma coisa que não fazia sentido? Meu pai me chamava de minha pequena cientista. Ele passava horas me ajudando com a lição de casa. Como é que, do nada, ele parou de ser meu pai? Doía tanto que às vezes eu nem conseguia respirar só de pensar nisso. Aí um dia, começaram a chegar e-mails, sempre em datas especiais, nos feriados. Eles vinham na hora certa. Eram mensagens simples, com palavras carinhosas, cheias de amor e apoio. Na primeira vez que eu li uma, meu coração disparou. Eu sabia que era do meu pai. Quem mais escreveria? Continue alcançando as estrelas, querida. Era isso que ele me dizia toda noite antes de eu dormir. Nunca contei para minha mãe sobre esses e-mails. Eu não conseguia. Só de falar o nome do meu pai, o rosto dela mudava. Ficava frio, como se ela tivesse comido algo azedo. Depois da separação, minha mãe parou de trabalhar. Disse que precisava de um tempo para se curar. Mas eu sabia que não era bem assim. O dinheiro do papai dava e sobrava pra gente viver bem. Ela começou a trocar os móveis, pintar a casa e fazer aula de yoga. Falava que estava tentando se encontrar. Foi aí que o Eric apareceu. Mamãe disse que conheceu ele na yoga. Do nada, tudo virou sobre novos começos e família misturada. Eric e os filhos dele, Leori, de 14 anos, e Emily, de 12, vieram morar com a gente. Aí sim tudo mudou de verdade. Minha mãe virou outra pessoa. Tratava Leori e Emily como se fossem feitos de vidro, como se pudessem quebrar a qualquer momento. Ela passava horas penteando o cabelo da Emily e cozinhando as comidas preferidas do Leori. E eu ficava ali, sentada na mesa da cozinha, me sentindo invisível. Um dia, eu não aguentei e falei, mãe, parece que você esqueceu que eu existo. Ela me olhou de um jeito que eu nunca tinha visto antes, um pouco brava, um pouco arrependida. Não seja egoísta, Beth, ela disse. O Leori e a Emily perderam a mãe deles quando eram pequenos. Eles precisam de mais carinho. Você já é grande o bastante para entender. Depois disso, ela começou a fazer fotos de família todo fim de semana. Vestia todo mundo como se a gente fosse para uma festa chique. Ela fazia questão de que as roupas combinassem. Leori e Emily sempre ganhavam roupas novas. Eu tinha que usar o que eu já tinha, desde que combinasse com as cores deles. Beth, fica atrás do Leori. Não se mexe para a esquerda. Tenta sorrir mais. Ela dizia, mexendo no celular para achar o ângulo certo. Emily, querida, inclina a cabeça um pouquinho. Perfeito. Essas sessões de fotos duravam horas. Clique após clique, pose após pose, até ela conseguir a foto perfeita para postar nas redes. Mas o pior era depois. Nas reuniões de família, ela mostrava as fotos para todo mundo. Olha quantas curtidas essa teve, ela dizia para a tia Ashley ou pro tio Benjamin. Não parecemos a família perfeita? As crianças estão lindas juntas, nem parece que não são irmãos de verdade. E eu só ficava lá, parada, me sentindo como se estivesse atuando na história de outra pessoa. Minha mãe fazia parecer que a gente era uma família feliz e misturada. Mas a verdade era bem diferente. As fotos não mostravam como a Emily revirava os olhos toda vez que eu entrava em algum lugar, ou como Leori fingia que eu nem existia. O mais difícil nem era sorrir falso ou ficar horas tirando foto. O pior mesmo foi perder minha conexão com a vovó Margarete, a mãe do meu pai. Depois que meus pais se separaram, minha mãe disse que eu não podia mais visitar a vovó. Isso partiu meu coração. Eu sentia tanta falta dos abraços apertados dela, e de como ela sentava comigo para me escutar por horas, diferente da minha mãe, que só mexia no celular enquanto eu falava. Tudo que me restou foram as lembranças, assando biscoitos na cozinha da vovó,
dando risada com ela, me sentindo amada. Mas agora, eu estava presa com o lado da família da minha mãe, e eles acreditavam em tudo que ela falava, que a gente era essa família perfeita e misturada. Eles tratavam Laurie e Emily como se fossem as crianças mais incríveis do mundo, e elogiavam minha mãe por ser uma madrasta maravilhosa. Enquanto isso, eu só ficava sentada no canto, me sentindo invisível. Com o tempo, parecia que a distância entre mim e minha mãe só aumentava. Era como se a gente vivesse em 3 mundos diferentes. Mamãe só pensava na nova família dela. Tudo girava em torno do que Laurie e Emily gostavam, do que eles queriam. Noite de filme? Laurie, o que você quer assistir? Fim de semana? Emily, querida, onde a gente vai almoçar? Ninguém me perguntava nada, minha opinião já não importava. Eu só ficava quieta, vendo minha mãe sorrir e se inclinar para ouvir qual restaurante a Emily queria ir ou qual filme o Laurie escolheu. Às vezes eu até tentava abrir a boca para falar algo, mas mamãe já estava animada indo pro carro, super empolgada com o novo filme de super-herói que o Laurie escolheu, ou com a sorveteria preferida da Emily do outro lado da cidade. Uma quinta-feira de manhã, eles estavam todos se arrumando para sair de novo. Eu fiquei no meu quarto. Ninguém veio me chamar, ninguém perguntou se eu queria ir. Pela porta entreaberta, ouvi a voz da Emily dizer: "Bom, agora a gente não precisa fingir que inclui ela." Minha mãe não falou nada, só silêncio. E esse silêncio doeu mais do que qualquer palavra. Então chegou o verão, quando eu era mais nova, era minha época favorita do ano. Mas dessa vez, não. Uma noite, mamãe e Eric chamaram todo mundo para a sala. Estavam animadíssimos. "Temos uma notícia incrível", mamãe disse, segurando a mão do Eric. "Vamos fazer uma viagem de 1 mês para a Europa." Laurie e Emily começaram a pular e comemorar, como se tivessem ganhado na loteria. "Quero ir para Roma", gritou a Emily. "E para Paris ver a Torre Eiffel. E Madrid", falou Laurie. "Lá tem o melhor estádio de futebol do mundo." Eu só fiquei sentada no sofá, olhando eles pularem de alegria. Ninguém me olhou. Ninguém perguntou se eu estava feliz também. Me senti como se estivesse assistindo a um programa de TV sobre uma família feliz, mas eu não fazia parte. Na manhã da viagem, acordei cedo e estava no meu quarto, conferindo minha mala. De repente, ouvi um barulho, olhei para cima. Emily estava ali, parada perto da minha comoda. Ela segurava meu maiô azul favorito com uma mão, e uma tesoura com a outra. E começou a cortar o tecido devagar, com um sorrisinho no rosto. Eu fiquei congelada. Eu já sabia que ela não gostava de mim, ela mostrou isso durante os últimos 3 anos, mas isso era diferente, era maldade mesmo. Eu pulei para frente e tentei pegar a tesoura da mão dela. "Me dá isso aqui", eu disse. Eu gritei, e a Emily se afastou rapidinho. De repente, a gente estava brigando pela tesoura, mesmo sendo menor que eu, ela era bem forte. Enquanto a gente lutava, ela começou a gritar super alto: "Socorro, a Beth tá me atacando." Ouvi passos correndo pelas escadas. 1 segundo depois, a mamãe e o Eric entraram no meu quarto. Nós duas estávamos com o rosto vermelho e sem fôlego. Meu maiô, agora todo rasgado, estava jogado no chão, entre a gente. Ela tentou me machucar. A Emily chorou, correndo para os braços do pai. Eu fiquei parada ali, chocada. Ela que ficou louca. Eu disse rápido, ela estava cortando meu maiô, eu só tentei parar ela. Mamãe nem olhou direito pro maiô, só me encarou como se eu tivesse feito uma coisa horrível. "O que tá acontecendo com você, Beth?" Ela falou, brava. "Você tem tantos ciúmes da Emily que precisa atacar ela assim? Vai pro seu quarto e fica lá até a hora de irmos pro aeroporto. Você não pode mais ficar perto dela." Todos saíram do quarto. Eu fiquei ali parada, com o coração batendo forte. Dava para ouvir a mamãe tentando acalmar a Emily no corredor. "Não se preocupa, querida, a gente vai ao shopping comprar umas roupas novas para você se sentir melhor depois do que aconteceu." Eu sentei na cama, olhando pro que sobrou do meu maiô favorito, todo em pedaços no chão. Eles estavam indo fazer compras. Ninguém perguntou se eu também precisava de um maiô novo para a viagem. Ninguém quis saber se eu estava dizendo a verdade. Naquela noite, nos encontramos no corredor com as malas prontas. Mamãe revisou a lista mais uma vez, enquanto Eric colocava tudo no táxi. Ela me lançou um olhar frio e disse: "Para falar a verdade,
Eu acho que você nem merecia ir nessa viagem depois do que fez com a Emily, mas não vamos te deixar sozinha em casa por um mês. Então você vai, só tenta não causar mais problemas. No aeroporto, tudo era barulhento e corrido. Fomos até o balcão de check-in e mamãe entregou todos os nossos documentos. Meu estômago começou a doer, talvez por causa do horário, ou do nervoso, ou talvez fosse outra coisa que eu nem sabia explicar. Mamãe, falei baixinho, meio desconfortável, preciso ir ao banheiro. Ela nem levantou os olhos enquanto mexia na bolsa. Tá bom, mas não demora, não vamos perder o voo por sua causa. Levo minha mala? Perguntei, apontando para a bagagem de mão. Claro que não, ela respondeu rápido, não vou deixar você sair andando com nossos documentos e dinheiro. Assenti e fui andando, tentando seguir as placas pro banheiro no meio daquela multidão toda. Demorei mais do que imaginava, as placas estavam confusas, me perdi e tive que voltar 2 vezes até achar o lugar certo. Depois de usar o banheiro e lavar as mãos, já tinham passado uns 15 minutos. Mas quando voltei pro check-in, minha família tinha sumido. No começo, achei que tinha ido pro balcão errado. Mãe? Gritei, minha voz tremia. Eric? As pessoas olhavam, mas ninguém ali era da minha família. Comecei a correr, meus sapatos faziam barulho no chão brilhante do aeroporto enquanto eu olhava desesperada para todos os lados. Talvez eles já tivessem passado pela segurança, mas como eu ia seguir sem nada? A mamãe tinha todos os meus documentos na bolsa. Meu coração batia tão forte que parecia que eu ouvia nos meus ouvidos. Eu não tinha meu celular, ele estava na minha bolsa. Não tinha dinheiro. Não tinha meu documento, nem cartão de embarque. Eu não tinha nada. Corri de volta pro check-in, depois pros banheiros, depois corri pela praça de alimentação, tentando achar algum rosto conhecido. O tempo começou a ficar estranho, tudo parecia rápido e devagar ao mesmo tempo. Meu pânico só aumentava. As pessoas passavam por mim, sorrindo, puxando suas malas, se despedindo das famílias. Para elas, estava tudo normal. Mas a minha vida parecia estar desmoronando. Pareceu que horas tinham passado, mas talvez só tenha sido uma. Eu não aguentava mais correr. Fiquei parada ali, no meio do aeroporto, cercada por estranhos, e comecei a chorar. Mas não era um choro baixinho. Eram soluços fortes, que vinham lá de dentro. Você tá bem, querida? Perguntou uma voz suave. Olhei para cima e vi uma mulher com o uniforme do aeroporto. Ela parecia preocupada. Onde estão seus pais? Ela perguntou com calma. Tentei falar, mas só consegui soltar suspiros e lágrimas. Eles foram embora, eu só fui ao banheiro, eles tinham todas as minhas coisas. O rosto dela mudou quando ela entendeu o que estava acontecendo. Ela colocou o braço ao redor de mim e me levou por uma porta que dizia somente funcionários. Antes que eu percebesse, eu estava sentada numa salinha. Pessoas de uniforme estavam fazendo perguntas e ligando para vários números. Eles pareciam sérios. Um deles assistia às câmeras de segurança. Quanto mais assistiam, mais sérios ficavam. Outro escrevia tudo num papel, parecia um boletim de ocorrência. Confirmado, ouvi um policial dizer baixinho pro outro. Eles fizeram o check-in, esperaram ela ir embora, e foram direto pro portão e embarcaram. O voo já tinha decolado. Um dos policiais se virou para mim, mais calmo, e falou: tem alguém que a gente possa chamar por você? Algum adulto? Um avô? Um tio? Alguém que possa vir te buscar? Limpei os olhos com um lencinho que me deram. Meu pai, falei baixinho. Não vejo ele faz 3 anos, mas sei o nome dele, e onde ele costumava trabalhar. Eles anotaram tudo e começaram a fazer ligações. Eu fiquei sentada ali, enrolada num cobertor fofinho que me deram, tentando não pensar no avião. A essa altura, ele provavelmente já estava voando lá em cima, levando a mamãe e a nova família dela para longe de mim. Beth. Olhei para cima quando ouvi aquela voz, e de repente fiquei sem ar. Meu pai estava parado na porta. Ele parecia do jeito que eu lembrava, mas também um pouco diferente. O cabelo mais grisalho, um olhar mais cansado. Mas os olhos eram exatamente os mesmos. Os olhos que procuravam monstros embaixo da minha cama, e brilhavam quando eu mostrava para ele meus trabalhos da feira de ciências. Pai, sussurrei com a voz tremendo. Corri até ele, e ele me abraçou forte, como quando eu tinha 8 anos. A gente chorava juntos. Sinto muito,
Filha, sinto muito. De verdade, ele repetia sem parar. O caminho de carro até a casa dele parecia um sonho. Eu fiquei no banco da frente, em silêncio, olhando para ele de vez em quando, com medo de que, se eu piscasse, ele desaparecesse. Ele morava em outra parte da cidade agora, num prédio grande que eu nunca tinha visto antes. Tem alguém que eu quero que você conheça, ele disse, enquanto a gente subia de elevador até o 8º andar. Minha noiva, Kimberly, ela tem sido meu apoio em tudo isso. Kimberly era uma mulher simpática, com cabelos ruivos e cacheados. Assim que me viu, veio me abraçar bem apertado, como se já me conhecesse há muito tempo. Coitadinha de você, ela disse com carinho, me levando até a cozinha. Você deve estar morrendo de fome. Vou preparar uma comida de verdade para você, sem brigas, sem confusão. Enquanto ela começava a cozinhar, eu e meu pai ficamos sentados à mesa. O cheiro de café tomou conta do ar. Era o mesmo café que ele sempre tomava, forte e com um pouco de açúcar. Beth, ele disse, segurando a caneca com força. Acho que já tá na hora de você saber a verdade sobre o que aconteceu há 3 anos. Ele respirou fundo. Aquele dia, cheguei mais cedo do trabalho. Não era para eu estar em casa, mas uma reunião foi cancelada. Minha voz estava calma, mas as mãos dele tremiam um pouco. Quando entrei na sala, vi sua mãe com o Eric. Eles não estavam só conversando. Meu estômago revirou na hora. Eu entendi o que ele quis dizer. Quando confrontei os dois, o Eric tentou bancar o valentão. A gente acabou brigando. Não me orgulho disso. Sua mãe tentou nos separar. E então alguém, até hoje não sei quem, acabou empurrando ela sem querer durante a briga. Ela caiu e bateu com força na mesa de centro. A voz dele tremia agora. Tinha sangue no rosto dela, e as mãos todas arranhadas. Tentei ajudar, mas antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, ela me olhou e disse. Ele parou por um segundo, com os olhos cheios de dor. Disse que se eu não fizesse o que ela queria, ela ia me denunciar para a polícia, que ia dizer que eu tinha machucado ela. Disse que tinha marcas e hematomas para provar, que eu ia ser preso, que nunca mais ia te ver. Ela me fez assinar um acordo, o divórcio, o dinheiro da casa todo mês, e eu tinha que ficar completamente longe de você. Ela disse que, se eu tentasse falar com você ou contar a verdade, ela ia cumprir a ameaça. No dia seguinte, eu estava sentada no balcão da cozinha, comendo devagar. Kimberly sentou do meu lado, séria. Beth, ela disse, mexendo o café. Meu irmão Jack é advogado de família. Ele é muito bom. Acho que pode nos ajudar com tudo isso. Papai olhou por cima do jornal, com um brilho de esperança nos olhos. Você acha que ele vai aceitar o caso? Tá brincando? Kimberly respondeu, pegando o celular. Quando contei pra ele o que aconteceu no aeroporto, ele quis vir na hora. Só tá esperando a gente dizer sim. Tudo aconteceu muito rápido depois disso. Jack chegou pouco tempo depois. Ele era alto, com o mesmo cabelo ruivo e os olhos gentis da Kimberly, mas com uma expressão firme, decidida. Sentou com a gente na mesa e ouviu tudo que eu tinha para contar. Foi anotando tudo, fez algumas ligações ali mesmo. A voz dele mudou, ficou séria e segura, como Kimberly disse que ia ser. Em poucas horas, ele já tinha mandado documentos para os serviços de proteção à criança e para as pessoas responsáveis por casos de guarda. Eles levaram tudo a sério. Abandonar uma criança no aeroporto chama atenção rápido. Alguns dias depois, papai me disse que queria me levar para ver alguém especial. Tem alguém que tá morrendo de saudade de você, ele falou, enquanto a gente dirigia por ruas conhecidas. Alguém que nunca parou de perguntar sobre você. Quando paramos em frente à casa da vovó Margarete, meu coração quase parou. A casa estava igualzinha, a pintura amarela, as floreiras na janela, o velho balanço da varanda onde a gente tomava limonada. Nem deu tempo de bater na porta. Ela se abriu de repente. Beth! Vovó gritou, e antes que eu percebesse, ela me pegou num daqueles abraços grandes dela. Os abraços da vovó eram quentinhos, cheiravam a canela e roupa limpa. Ah, minha menina querida, deixa eu olhar para você, ela disse, segurando meu rosto com carinho. A gente passou a tarde toda olhando álbuns de fotos antigos, comendo os biscoitos de chocolate famosos dela e conversando sobre tudo o que tínhamos perdido nesses anos. Ela até me mostrou um cartão de aniversário que tinha escrito para mim, mas não pôde enfiar. Ela guardava todos numa gaveta, junto com recortes de jornal da homenagem que a escola fez para mim.
Os dias em espera viraram semanas, e quando percebi, já tinha passado um mês. Enquanto isso, minha mãe e a nova família perfeita ainda estavam na Europa, curtindo férias. Eu via tudo pelas redes sociais. Todos os dias apareciam novas fotos: Emily na Torre Eiffel, Laurie no Coliseu, mamãe e Eric jantando em Roma, super felizes. Ninguém me mandou mensagem, ninguém perguntou se eu estava bem, onde eu estava ou se eu precisava de alguma coisa. Mamãe ficou com meu celular, meu notebook, minhas roupas, tudo. Eu só tinha a roupa que estava vestindo no aeroporto, mas ela não parecia se importar. Consegui entrar nas minhas redes sociais pelo computador do meu pai. Eu via que eles estavam online o tempo todo postando fotos, curtindo coisas, comentando. Eles viam que eu também estava online. Dava para ver o pontinho verde do lado do meu nome, mas mesmo assim, nenhuma mensagem, nem um oi, ou espero que você esteja bem. Foi aí que papai teve uma ideia. Você devia estar lá quando eles voltarem, ele disse. Então, fiquei sentada no sofá da sala da casa da mamãe, com o coração batendo forte, esperando. Lá fora, ouvimos um táxi chegando. Papai estava escondido no escritório da casa, esperando o momento certo. A gente escutava as vozes deles do lado de fora da porta, rindo e falando da viagem incrível. A chave girou na fechadura. Eles entraram, cheios de sacolas de compras e malas. E então, eles me viram. Pararam no mesmo instante. Olha só quem voltou para casa, mamãe disse, forçando um sorriso. Eric riu e largou as malas perto da escada. Viu? A gente falou que ela ia ficar bem. Foi nesse momento que papai saiu do escritório. O rosto da minha mãe mudou na hora. O sorriso sumiu. Ela ficou surpresa e depois com raiva. O que você tá fazendo aqui na minha casa? Ela gritou, puxando Eric. Sai agora mesmo. Mas papai não se mexeu. A voz dele era calma, mas firme. Estou aqui para te dizer como as coisas vão ser, Ashley. A Beth vai morar comigo, para sempre. Já entrei com o pedido de guarda total. E também estou pedindo à justiça para encerrar seus direitos como mãe. Ele mostrou os papéis. Já foram protocolados. O rosto da mamãe ficou branco e depois vermelho. Você não pode fazer isso. Ela gritou. Eu posso, e já fiz, papai respondeu. A voz dele ficou mais séria. E tem mais. Você vai enfrentar acusações por colocar uma criança em risco. Deixar uma filha sozinha no aeroporto é coisa séria. Vocês dois podem até ser presos. Ele olhou direto pro Eric. A voz da mamãe tremia de raiva. Você acha que alguém vai acreditar em você? Depois do que fez comigo? Eu ainda tenho as fotos dos machucados. Vou mostrar para todo mundo que você me bateu. Papai deu um sorriso, mas não era um sorriso feliz. Vá em frente, ele disse com calma. Meu advogado já está preparado para essa história, mas aqui vai a verdade. Ashley, você nunca foi à polícia quando isso aconteceu. E agora, depois de abandonar a Beth no aeroporto, ninguém vai acreditar em você. Ele apontou para ela. Tá tudo gravado em vídeo. Dá para ver você indo embora, embarcando no avião e curtindo suas férias de luxo na Europa, enquanto nossa filha de 16 anos ficou sozinha, sem celular, sem dinheiro, sem documento, sem celular, sem nada. Que tipo de mãe faz isso com a própria filha? Mamãe olhou pro Eric, que parecia querer sumir dali. Nenhum juiz vai acreditar nas suas mentiras agora, papai disse firme. Não depois do que você fez. Tem o boletim da polícia, os vídeos do aeroporto e todas as suas postagens nas redes sociais mostrando você se divertindo, e nem se preocupou em saber se sua filha estava bem. Você mostrou quem realmente é, Ashley. Agora vai ter que arcar com as consequências. O julgamento foi rápido, mais rápido do que qualquer um imaginava. Jack, o advogado do papai, disse que foi por causa das provas, elas eram muito fortes. Os vídeos do aeroporto, o boletim da polícia, e as postagens nas redes sociais mostrando eles viajando pela Europa enquanto eu fui deixada para trás. Era impossível ignorar. A juíza não demorou para decidir. Mamãe perdeu todos os direitos como mãe. Papai conseguiu a guarda total de mim e não precisou mais pagar nada para ela. Foi quando ficou oficial, eu nunca mais voltaria para aquela casa. Mamãe e Eric pegaram um ano de liberdade condicional e ainda tiveram que pagar uma multa enorme, tão grande que Eric ficou até pálido. Mas eu não fiquei feliz vendo eles ali, desconfortáveis e calados. Também não fiquei com raiva. Na verdade, eu não senti nada.
Era como se eu estivesse assistindo ao final de um filme, só que de outra pessoa. Isso foi há 7 meses. Agora estou aqui no meu novo quarto, no apartamento do papai e da Kimberly, tentando decidir quais brincos vou usar no casamento deles no mês que vem. A Kimberly me convidou para ser dama de honra e o vestido que escolhemos está ali, pendurado na porta do armário. Ele é azul clarinho, da cor do céu no verão. Não sei o que aconteceu com a mamãe e a família perfeita dela depois do julgamento. Sei que eles se mudaram, mas, sinceramente, eu nem me importo. Soube de algumas coisas pela tia Carol. Surpreendentemente, a maioria da família da mamãe ficou do nosso lado depois que souberam de tudo o que realmente aconteceu. Ser parente não justifica o que ela fez com você, disse a tia Carol, bem séria. Agora, a vovó Margarete vem aqui toda quinta-feira para jantar. Ela sempre traz os biscoitos de chocolate famosos dela e um monte de histórias engraçadas da infância do papai. Ele sempre dá um jeito de resmungar quando ela começa a contar, mas eu acho tudo divertido, a gente ri junto. Às vezes a gente ainda olha os álbuns de fotos antigos, mas agora também estamos criando novas memórias. Começamos a montar álbuns novos, cheios de momentos felizes. Depois que tudo se acalmou, mudei de escola. Agora estudo na Green Upstate High. Não tinha como continuar estudando com Laurie e Emily. E quer saber? Foi a melhor escolha que eu podia ter feito. Meus novos amigos, especialmente a Rebecca e a Amy, são amigos de verdade. Daqueles que você sente que pode confiar. Eles não sabem todos os detalhes do porquê eu mudei de escola, mas sabem o suficiente para entender quando eu fico quieta quando o assunto é mãe. De vez em quando eu ainda penso na minha mãe e no Eric, na Emily, no Laurie, mas parece que estou lembrando de personagens de um livro antigo que li há muito tempo. Tá distante, não parece mais real. Bloqueei todos nas redes sociais não porque tô com raiva, mas porque eu simplesmente não preciso mais ver a vida deles. Cansei de ser a pessoa invisível nas fotos de família perfeitas deles. Papai sempre fala que sou mais forte do que ele era na minha idade. Talvez seja verdade. Mas acho que tive sorte. Sorte de ter ele. Sorte de ter a Kimberly. Sorte de ter a vovó Margarete. Acima de tudo, sorte de finalmente ter pessoas de verdade do meu lado. Na minha vida. Quem me mostrou o que é uma família de verdade? Família de verdade é aquela que está com você, luta por você, e faz de tudo para você saber que é amado.